Olá, tudo bem? Hoje começaremos a nossa nona aula, mas antes de começá-la, vamos relembrar rapidamente o que foi visto na oitava aula, na nossa aula passada. Vocês viram construções de ataques e a ação coordenadas das peças para fazer ataques. Vocês viram que todas as peças podem agir juntas para atacar o rei adversário. Agora vocês aprenderão mates rápidos. Eu irei mostrar para vocês aqui hoje três mates muito famosos que precisam ser conhecidos por vocês que estão aprendendo xadrez. Vamos começar com o primeiro, conhecido como mate do louco. Vocês vão ver como ele é executado e vocês vão perceber por que ele recebe este nome. Bom, as brancas começam jogando com o peão na casa F3. Creio que vocês lembram da nossa aula sobre centro e desenvolvimento. Eu deixei claro para vocês que as brancas devem começar a partida, principalmente quando vocês estão aprendendo, movimentando os peões centrais, ou o peão do rei, duas casas, ou o peão da dama, duas casas. Neste caso, as brancas jogaram com o peão de F2 para F3. O lance ele não é bom, digamos assim, considerado um lance muito bom, porque ele retira do cavalo, do rei que está na casa G1, a sua melhor casa, que é F3. Se vocês lembrarem da aula sobre centro e desenvolvimento, vocês vão lembrar que eu falei que as melhores casas para os cavalos brancos são, por exemplo, para o cavalo de G1, a casa F3, para o cavalo de B1, a casa C3, e para as pretas, para o cavalo de B8, a casa C6, e para o cavalo de G8, a casa F6. Eu deixei claro para vocês que, quando os cavalos estão nestas casas, eles têm mais chances de atacar casas centrais, então são as melhores casas para eles. A partir de F3, o cavalo passa a ter a opção de cavalo H3, ou seja, a casa H3 com a casa lateral, onde vocês percebem que o cavalo vai atacar ou ele vai poder ir a poucos pontos. Então F3 não é um lance interessante. E aqui as pretas respondem com um lance correto. E5, lutando pelo controle do centro. E agora as brancas voltam a jogar um lance estranho, um lance esquisito e jogam G4. Ou seja, quando eu jogo F3 e G4, eu deixo a diagonal H4 E1 aberta. Este é o mate mais rápido que existe, executado em duas jogadas. Agora as pretas jogam, e o único lance que será agora executado pelas pretas, o segundo lance neste caso, já será checkmate. Então aqui é um teste para vocês. Darei a vocês 10 segundos, tentem descobrir o mate em uma jogada do jogador de pretas. Bom, se vocês responderam dama na casa H4, cheque atacando o rei, mate, vocês acertaram. Observe que o rei aqui não poderá fazer uso das três defesas que ensinei a vocês. Nem fuga, ele não pode escapar desse cheque. Não tem como colocar uma peça entre o rei e a peça atacante. E também não podemos capturar a peça atacante. Então temos um cheque-mate, o rei está cercado e a partida acabou. Agora vocês entendem por que é mate do louco? Porque justamente as brancas violam os conceitos teóricos e acabam perdendo rapidamente a partida. Sigam os conceitos teóricos. Eles ajudam vocês a não correr riscos deste tipo. Vamos agora ver, vamos voltar à posição inicial e vamos ver agora um outro mate muito conhecido. Este provavelmente é o mate mais famoso que existe. Até pessoas que não jogam xadrez, por incrível que pareça, sabem o nome deste mate. Ele é o mate pastor. Vão existir várias formas de aplicar o mate pastor. A ideia será sempre a mesma, mas vão existir outros meios para chegar até ele. Vou tentar mostrar um, talvez dois para vocês agora. Vamos ver o primeiro. Bom, as brancas começam o jogo e as brancas que aplicarão o mate pastor. No mate do louco, as pretas aplicaram, aqui as brancas aplicam o mate pastor. Elas começam corretamente jogando com o peão do rei na casa E4 e as pretas respondem com E5. Agora, vocês não começarão a partida com os cavalos. O lance que será feito inicialmente será com o bispo de F1. O bispo do rei vai para a casa C4. E observem que ele fica direcionado para o ponto F7, o ponto defendido pelo rei, ou seja, o ponto mais fraco do tabuleiro.
E agora, vocês também precisam observar o seguinte, ok, o peão está sendo atacado pelo bispo, mas existe a defesa do rei. Temos o número de ataque igual de defesa, vantagem da defesa, vocês lembram disso. Geralmente, vantagem da defesa. Então, as pretas percebem que o peão continua defendido e desenvolvem naturalmente cavalo na casa C6. O jogador de brancas, por obrigação, vai observar se o cavalo em C6 fez alguma ameaça. Nenhuma. Então, seguimos com a partida. Agora vamos coordenar um ataque de bispo e dama contra o ponto F7, já que o bispo precisa de um auxílio, de outra peça. Ou ele também vai poder ajudar essa peça a atacar o ponto F7. A dama será a próxima peça a jogar, e a dama terá duas casas importantes que estarão focadas no ponto F7. A primeira seria a casa F3 e a segunda a casa H5. Vamos ver dama na casa H5. Observem que a dama, estando aqui na casa H5, neste momento, ela está atacando F7 junto com o bispo. Vocês poderiam falar, professor, a dama também está atacando E5. Sim, está, mas o cavalo de C6 está protegendo E5, a dama não vai capturar este peão. E também está atacando o ponto H7, mas a torre protege H7, a dama também não quer capturar este peão. Ela quer capturar o peão defendido pelo rei. Então, as pretas jogam e possuem algumas defesas. Vamos ver todas elas. Primeira defesa que temos aqui é cavalo na casa H6. Já temos o rei defendendo, agora o cavalo defendendo também F7. Então temos dois ataques contra duas defesas. As pretas estão bem, estão protegendo a posição. Mas este lance de cavalo, geralmente, ele não é o mais interessante. Porque as brancas podem jogar o seguinte lance, D3. Tentem entender a jogada. O peão estava em D2, bloqueando a ação do bispo de casas pretas. Observe que indiretamente o bispo de casas pretas ataca o cavalo em H6. Então o peão é avançado, cedendo espaço para o bispo, que agora tem o objetivo de eliminar uma das defesas do peão de F7, deixando o número de defesa inferior ao número de ataque. Por isso o cavalo H6 não é o mais interessante. As pretas teriam formas ainda de defender, mesmo com a eliminação do cavalo? Sim, mas vamos considerar que esta não é uma defesa adequada. Vamos voltar à posição. Então, vamos tentar encontrar outra defesa. Temos a dama. Dama na casa F6, muito melhor que o cavalo. A dama protege o peão de F7 junto com o rei. Então, agora as brancas não capturarão o peão. Também temos outro lance de dama, dama na casa E7, com a mesma ideia, defender F7 junto com o rei, que está em E8. São duas defesas possíveis, mas muitas vezes defender posições com a dama logo no início do jogo não é interessante, mas neste caso pode ser que seja necessário. E o terceiro e último, perdão, e o próximo lance, não o terceiro, mas provavelmente o último correto de defesa, G6. O que aconteceu? Colocamos um peão entre a dama e o peão de F7. E a dama não vai poder pular este peão atacando F7. Mas ela pode continuar atacando F7. Como eu mostrei para vocês, ela tem duas opções, duas casas para chegar até F7. Dama F3, mantendo o ataque a F7. Esta jogada é possível? Sim. Como as pretas devem se defender? Vamos lá. Se jogar o cavalo H6, que nós já vimos, existe a possibilidade do D3. O avanço do peão deixando o bispo atacando o cavalo. Se jogamos, por exemplo, F6 aqui nesta posição, abrimos a diagonal e nosso rei terá dificuldade futura para fazer roque com a saída do cavalo e do bispo. Até porque o bispo também ameaça tomar o cavalo e quando a torre capturar, o roque pequeno não será mais possível, vocês já sabem disso. A outra opção, proposta de troca de damas. Sim, vocês podem pensar, mas ele vai capturar minha dama, mas é uma troca, pois o cavalo de vocês está protegendo a dama. É uma possibilidade. Na posição. E dama E7 também. Destas defesas, então, as mais adequadas para vocês. Dama F6, dama E7 ou G6. Jogar cavalo H6 é a menos adequada nesta situação. Tá? Então, vamos dar sequência ao mate-pastor. A dama foi jogada em H5, atacando F7 junto com o bispo, e agora jogam as pretas que não prestaram atenção ao ataque, porque elas não estão estudando xadrez, são jogadores iniciantes que não estão se dedicando como vocês.
E aí, jogaram bispo C5. Agora as brancas devem decidir qual peça deve capturar F7. Obviamente, das duas, apenas uma vai realmente aplicar o checkmate. E esta peça não é o bispo, pois se bispo captura F7, com a proteção da dama, o rei pode fugir para a casa E7 e poderá fugir para a casa F8. Vamos ver a dama agora. Se a dama captura F7, temos o checkmate, pois o bispo protege a dama, o rei não pode vir para a casa F8 porque a dama ataca, nem para a casa 7 o rei também não pode, e nem pode capturar a dama por já ter uma defesa. E nós temos o checkmate pastor. Tá? Preste atenção no mate pastor, porque vários jogadores iniciantes gostam de utilizá-lo. Vocês com certeza farão o mesmo também nas suas partidas. Vamos voltar, vamos ver agora uma outra variação, mas a ideia é sempre alcançar a posição que vocês viram. Vamos ver. Peão na casa E4, peão na casa E5, jogo com o bispo em C4, atacando F7. Número de ataque e defesa igual, não há problema. E agora, aqui, por exemplo, a variação que eu vou seguir. Bispo na casa C5. E agora, em vez de dama H5, dama na casa F3, atacando F7. E de novo temos várias defesas. Temos cavalo na casa F6, que funciona. Ele impediu a ação da dama nessa vertical. E logo vocês também prepararam roque aqui na posição. Outra defesa que funciona muito bem, dama na casa 7. A dama protege o peão junto com o rei. E aí você poderá no futuro, ou vocês poderão no futuro, jogar cavalo F6 e fazer roque pequeno, protegendo ainda mais o rei. Então a gente viu duas variações possíveis. Outras podem surgir, mas vocês devem ter em mente que a ideia vai ser sempre atacar F7 e vocês precisarão sempre de uma segunda peça para auxiliar o rei na defesa de F7. Tá? A partir de hoje tentem aplicar esse checkmate, mas não deve se tornar um hábito. Com o futuro vocês verão que não é tão interessante desenvolver a dama tão rapidamente no jogo. E o terceiro e último exemplo de hoje para vocês é o mate. Nós vamos levar para o português mate de legal. Sim, a palavra legal. Na realidade, o legal, citado de legal, ele foi um jogador francês de séculos atrás que idealizou esta cilada. Vamos ver como ela funciona. Já antecipo que é uma cilada que, defendida corretamente, o jogador das brancas, ele que vai tentar a cilada, ele perde o jogo. Ele vai perder material. Vamos ver como. E4, naturalmente um lance bom, como vocês já sabem, atacando o centro. E5, as pretas lutam pelo centro. E as brancas jogam cavalo F3, atacando o peão de E5. Vamos ter várias defesas, como nós vimos na aula de centro e desenvolvimento. Mas aqui, o jogador de pretas decide jogar D6, o lance que eu falei para vocês que é um lance regular. E ele limita a ação do bispo, mas não quer dizer que um lance é errado, apenas não permite que outra peça possa agir com mais ação no tabuleiro. Mas existem defesas baseadas neste movimento. Agora o peão foi para D6 defendendo o peão de E5. Vocês já sabem que bastou avançar, um peão apoia o outro. E aqui o jogador de branca jogou ou joga bispo C4. Já deixa inclusive o roque livre para o rei. As pretas respondem com cavalo C6, as brancas ameaçaram F7, mas vamos lembrar que o rei também defende, o número de ataque e defesa igual, a vantagem da defesa geralmente. Então, não há problema. Então, o cavalo foi a C6, o jogador de brancas o observa se foi ameaçado, não houve ameaça, foi apenas um lance de desenvolvimento, e as brancas farão também um lance de desenvolvimento, cavalo C3. E agora vem o lance das pretas que vai fazer surgir a cilada. Bispo na casa G4. Observem, prestem atenção a este movimento. Atacou o cavalo, que obviamente tem a defesa da dama e tem a defesa do peão, está bem defendido. Mas o objetivo principal do bispo na casa G4 é impedir que o cavalo não possa participar do jogo, pois a saída do cavalo desta posição de F3 vai permitir bispo capturando D1, ou seja, bispo captura a dama. Entenderam? Então o que acontece? O que o legal pensou? Ele vai executar, ou executou, quando criou sua cilada, um lance que vai tentar vender, vai ser vendido como erro cometido pelas brancas. E aqui o lance é cavalo captura E5. Olha só, o que vocês entenderam? Que o bispo em G4
ele impede a saída do cavalo, já que o cavalo está em diagonal, né? O bispo está na diagonal da dama. Com a saída do cavalo, o bispo pode capturar a dama. E aqui vem um grande erro do jogador de pretas que captura a dama. E aí vocês pensam, nossa, capturou a dama, vai vencer a partida porque capturou a peça mais forte do jogador de brancas. Capturou, mas agora, após essa captura, as brancas ganham o jogo em 2 jogadas. Vou mostrar a primeira e a segunda vocês descobrirão. Mas vou explicar a primeira para vocês. Observe que o cavalo está em E5, atacando F7 junto com o bispo. Ação coordenada de bispo e cavalo contra um ponto. Estão atacando aqui. Quem vai fazer a captura é o bispo, porque precisamos de um cheque. Cheque. Ele está protegido pelo cavalo, o rei não pode capturar. O rei não pode ir à casa D7, pois temos o cavalo em A5. Ele vai para a casa E7. E agora vocês vão descobrir o lance de cavalo, que é vencedor. Vocês terão 10 segundos para achar a resposta. Por favor, pensem. Vocês não têm mais direito aos 10 segundos, foram mais do que 10 segundos, eu acho. E ajudei vocês também. Eu já disse, também era um lance de cavalo. Agora, qual cavalo? Se vocês disseram que foi o cavalo de D5, vocês acertaram. Cheque, ele atacou o rei. Vamos observar se foi checkmate realmente agora. Após cavalo D5 cheque, o rei não deve ir à casa D7, pois o cavalo de E5 está atacando. Não pode chegar à casa E6, porque o bispo está atacando. Não vai para a casa E8, porque o bispo também ataca. Não pode capturar o bispo, pois o cavalo defende o bispo. E nem deve ir para a casa F6, pois o cavalo de D5 ataca F6. Então nós temos um cheque mate e a partida acaba. Este é um mate muito bonito também, mas ele falha. Vou mostrar a falha para vocês. Caso alguém tente jogar um dia com vocês essa cilada, vocês vão saber defendê-la. Então vamos lá, voltar com a dama também. O bispo foi a G4 e aqui as brancas jogam. O bispo foi de novo, vou voltar, o bispo foi a G4 e aqui as brancas jogam cavalo E5 felizes, achando que as pretas devem capturar a dama para perder o jogo. Não, aqui vem um grande segredo. Aqui o jogador de pretas não pode ser guloso e capturar a dama. Ele simplesmente deve capturar o cavalo que está na casa E5. Observe que o peão e o cavalo, eles estão atacando o cavalo de E5, mas a melhor peça para capturar é o cavalo de C6 capturando E5, porque ele captura o cavalo, ataca o bispo branco e defende o bispo de G4, que é preto. E aqui as brancas teriam que talvez recuar o bispo para defender a dama que continua atacada e a partida segue. Ou seja, o grande segredo de defesa para o preto aqui é não capturar a dama, é simplesmente capturar o cavalo e ganhar material, ou seja, ficar com uma peça a mais. Espero que vocês tenham entendido os 3 mates. Se não entenderam, assistam mais uma vez este vídeo. E mesmo assim, ainda não entendendo, deixem seus comentários no nosso canal e eu terei o maior prazer em responder os seus comentários. A aula de hoje termina. Espero encontrar vocês na próxima. Até mais.